Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Convido você a começar comigo este tempo de celebração, de adoração ao Senhor através de canções. Mas antes, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado porque podemos descansar em Ti, em meio ao caos. Tu és o Senhor. Não há nada que possa contigo. Quando o Senhor diz, não há quem possa mudar a tua decisão. Aleluia por isso, por essa certeza, pela certeza da tua soberania. Muito obrigado por este tempo e que chegue ao Senhor o nosso singelo louvor. Em nome de Jesus, amém. Se paz a mais doce me deres usar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Jesus, meu Senhor, embora me assalte o cruel Satanás e ataque com tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Jesus, meu Senhor, meu triste pecado por mim.
Salvador foi pacto de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó Messias sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia, por Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, oh, oh. Que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. É Cristo, para a justiça de todo que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação.
grande salvação. Jesus. Pai amado, muito obrigado pelo teu amor. Obrigado por este momento em que nós podemos exaltar teu santo nome com canções. E agora, Pai, que a tua palavra fale aos nossos corações e que sejamos, ó Deus, aquecidos pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos aqui nesse dia, na presença de Deus. Aliás, nós vivemos na presença de Deus. Antes de ler a palavra, eu gostaria de dizer para você o seguinte: nós estamos pensando que a partir do primeiro domingo do mês de agosto, nós vamos ter culto presencial, exatamente com um número reduzido de pessoas. Mas nós vamos acompanhar os noticiários, ver como estão os casos de Covid, vamos manter o distanciamento, a ventilação do ambiente, enfim. Mas eu vou voltar a falar sobre isso. Gostaria que você estivesse orando com relação a isso. Se as coisas não melhorarem, evidentemente que nós não vamos voltar ainda aos cultos presenciais. Essa tem sido a nossa oração e tem sido o nosso desejo. Vamos ver então. Se tudo correr bem, se as coisas continuarem como estão, os casos de Covid baixando a cada semana, nós vamos abrir para algumas pessoas estarem conosco semanalmente, aqui no domingo de manhã, no domingo à noite, no culto presencial. Queridos, vamos juntos, eu aqui, você aí, abrir as nossas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, dos versículos 19 a 31. A parábola do rico e Lázaro, muito conhecida, mas que traz muito ensinamento, que tranquiliza o nosso coração. Vamos ler a palavra. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico morreu também e foi sepultado. No Hades, ou no inferno, onde estava sendo atormentado, o rico olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo,
de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E ele respondeu: então te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Não, pai Abraão, disse o rico, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão, porém, respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Queridos, essa parábola certamente é uma parábola verossímil, ou seja, é uma parábola verdadeira. Jesus usava esse expediente didático para falar com seus ouvintes, para falar com o povo de Israel, com todas aquelas pessoas. Até hoje se fala da eficácia de contação de histórias. Jesus contava histórias. E o que é uma parábola? Parábola é uma história terrestre, mas que tem uma aplicação profundamente celeste. E Jesus usava então esse expediente. Jesus contava parábolas. E nós cremos. Não é todo mundo que crê assim. Mas eu creio que Jesus falava de histórias que ele já conhecia, de fatos que ele tinha tomado conhecimento. Primeiro, que Jesus era onisciente, e ele conhecia todas as coisas, e ele conhecia o pensamento das pessoas, porque Jesus é Deus, e onisciência é um atributo que só Deus tem, e Jesus tinha, o que prova a sua, entre outras coisas, divindade. Portanto, Jesus reunia em si mesmo todas as condições para saber tudo o que acontecia no mundo onde ele estava, e no mundo espiritual, também. Certa ocasião, uma criança perguntou para sua mãe, que não conhecia Deus, que não conhecia a palavra: mãe, para onde a gente vai depois da morte? E a mãe respondeu: meu filho, dizem que a gente vai para o céu. Eu não tenho certeza para onde a gente vai. E aquele menino ficou com aquela interrogação no nosso coração. Nós estamos vivendo uma pandemia. Graças a Deus, parece que a vacinação está fazendo alguma diferença. O número de mortes, embora ainda extremamente alto, está diminuindo. Porém, todas as semanas, nós recebemos notícias que parentes, amigos, conhecidos, em função da Covid, partiram para a eternidade. E vem essa pergunta no coração: para onde vai a pessoa depois da morte? Essa resposta nós encontramos aqui na parábola do rico e Lázaro. O texto já começa descrevendo de uma maneira um tanto enigmática o rico, dizendo que era rico, se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Característica desse rico: púrpura, tecido caríssimo. Provavelmente ele tinha alguém que fazia sob encomenda as suas roupas, que eram exclusivas. De linho fino, o que comprova
que não era qualquer pessoa que podia vestir esse tipo de roupa. Vivia no luxo. Então ele não só era rico, mas ostentava e demonstrava que ele era uma pessoa rica, porque vivia no luxo todos os dias. Mas aqui é interessante que a parábola não fala o nome dele. Não fala o nome dele. Diante do seu portão, versículo 20, estou aqui no capítulo 16 de Lucas, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, cheio de chagas. Chagas era uma doença que dava na pele e ia tomando o corpo inteiro, como se fosse o que nós temos hoje conhecido como fogo selvagem. Pois se não souber o que é isso, dá uma olhadinha no Google. O texto é também enigmático, porque o texto diz assim: diante do portão do rico fora deixado um mendigo chamado Lázaro. Provavelmente a família o abandonou e o deixou ali no portão do rico. Talvez pensasse: o rico vai alimentá-lo, vai cuidar dele, vai dar um jeito nele. Nós não queremos aqui, com essa doença, com o corpo todinho tomado, com a pele todinha tomada por chagas, por uma doença purulenta, cheio de pus, uma coisa repugnante, e o deixaram ali. Só que o texto vai ficando dramático, porque o texto diz que ele ansiava comer do que caía da mesa do rico. O luxo era tanto, a ostentação era tanto, que o que caía da mesa, e que os cachorros às vezes comiam, os mesmos que vinham lamber as suas chagas, já era suficiente para matar a fome de Lázaro. Mas ele vivia só com o que as pessoas que passavam. O rico não estava nem aí com ele. É como se não tivesse ninguém ali. Só que chega um dia que é inevitável para todos nós. Chega um dia que o mendigo morre. E aqui tem uma descrição que já responde essa pergunta: para onde vamos? E os anjos o levaram para junto de Abraão. Abraão aqui é sinônimo de céu. E agora vem uma coisa surpreendente aqui que deve chamar a nossa atenção. O rico também morreu e foi sepultado. E segue o texto: no inferno, no Hades, onde estava sendo atormentado, olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Que coisa enigmática. Na verdade, pensa bem junto comigo, que coisa terrível. O homem era rico, vivia no luxo, no linho finíssimo, todos os dias se regalava esplendidamente, e de repente, da noite para o dia, o rico fica pobre e o pobre fica rico. O rico é atormentado num lugar onde há fogo e calor. Eu não gostaria de ir para esse lugar, enquanto Lázaro está no céu. Então o rico, cujo tormento deve ter aumentado muito, porque da onde ele estava sofrendo e sendo atormentado, ele via o mendigo Lázaro. E ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro. Então ele conhecia o mendigo, sabia até o nome dele. Embora nunca o tenha, pelo menos o texto não diz isso, nunca o tenha tratado com dignidade. Certamente, embora Lázaro tivesse sido abandonado, aquele homem, com todo o dinheiro que ele tinha, podia ter cuidado de Lázaro. Então ele o conhecia, e agora ele diz assim: manda que ele molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Daí a frase, fogo do inferno.
É desse texto aqui, entre outros. Veja bem, o sofrimento era tanto que ele pede assim: molhe a ponta do dedo e coloque na minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. É claro que o sentido aqui é espiritual. A sede que ele estava sentindo era a ausência de Deus, o peso da sua vivência, porque ele foi um homem tremendamente egocêntrico e egoísta. Viveu para si mesmo, nunca se preocupou com a sua vida espiritual, nunca levou Deus a sério na sua vida. Ele nem conhecia as Escrituras Sagradas e agora estava sofrendo na condenação eterna. Abraão responde, Deus fala para ele: olha, filho, ainda o trata como filho. Lembre-se que a verdade é que filho como criatura. Lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, Lázaro coisas más. Agora ele está sendo consolado e você está em sofrimento. Lázaro não foi para o seio de Abraão porque era pobre e porque tinha sofrido, não foi por causa disso. Lázaro tinha Deus no seu coração. Pode até ser, o texto não diz isso, que ele conhecia Jesus e cria em Jesus. Mas aquele homem viveu longe de Deus e após a morte permaneceu longe de Deus. E aqui vem mais uma revelação no versículo 26. Além disso, presta atenção no que está aqui. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, não podem. E os que do seu lado querem passar para o nosso lado, não conseguem. Aqui nós poderíamos dizer que do céu nós nunca vamos sair. E no céu, os inimigos de Deus jamais entrarão. Aí ele então faz um apelo. Veja bem que ele tem consciência de quem ele era. Ele lembra da sua família, se preocupa com a sua família. Ele diz assim: olha, então eu te suplico, manda Lázaro ir à casa de meu pai. Tenho 5 irmãos, para que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Olha o pedido que ele faz. Ele pede para que Lázaro vá lá avisá-los. Olha a resposta de Deus. Abraão, portanto, responde: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O que significa a expressão Moisés e os profetas? Tanto no Velho como no Novo Testamento. É a palavra de Deus escrita. O que Deus está falando para ele? A palavra escrita é suficiente para eles. Que eles ouçam, que eles deem importância para o que está escrito na palavra. Aí o rico, agora quase que se auto-justificando, disse: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. E Deus responde para ele: se eles não ouvem a Moisés e os profetas, isto é, se eles não dão importância para o que está escrito na palavra, tampouco se deixarão convencer, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: ninguém pode voltar. Depois que morreu, não pode voltar, não pode se comunicar. É isso que está escrito nesse texto. E eu tenho que falar isso para você. Então, certezas que essa parábola revela.
Eu gostaria que você abrisse o seu coração agora, prestasse muita atenção, meditasse, guardasse no seu coração. Em primeiro lugar, ninguém sairá vivo desta vida, pois o destino final de todos os seres humanos é a morte física. Você não vai escapar, você não vai sair vivo dessa vida. Eu não vou sair vivo dessa vida. Porque o que nos espera nos próximos anos ou dias é a morte física. O estado da alma depois da morte é determinado pelas decisões que a pessoa toma durante esta vida. Porque o rico foi para o Hades, porque ele tomou a decisão de viver egoisticamente, egocentricamente. Nunca parou para se preocupar com as coisas eternas. Nunca leu a palavra. É isso que está escrito aqui. Segundo lugar, a parábola ensina claramente que o destino dos justos é a infinita felicidade e o dos ímpios, a aflição indescritível. É isso que Jesus está dizendo aqui. Pensa nisso. Tanto a felicidade como a aflição são conscientes. Provavelmente, olhando para esta parábola, Lázaro não lembrava mais dos seus sofrimentos. Não lembrava do ponto de vista emocional, de sofrer. Como eu sofri. Eu era desprezado pelas pessoas. Eu era pobre. Eu vivia maltrapilho, desprezado, doente. Lázaro esqueceu tudo aquilo rapidamente, enquanto o rico tinha na sua memória as oportunidades que ele tinha perdido. Finalmente, em terceiro lugar, além da insistência na realidade das condições após a morte, há uma insistência equivalente na verdade que, para todos os homens, há orientações suficientes do caminho para o céu nas Escrituras Sagradas. Jesus disse a respeito de si mesmo uma frase inconfundível, que está registrada no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo indica que Lázaro conheceu o caminho, que Lázaro, apesar do seu sofrimento, lembrou-se do único que podia minorar a dor do seu coração. Meus queridos, o que esta parábola está revelando para mim e para você, e para qualquer pessoa que queira levar a palavra de Deus a sério, que só há dois destinos após a morte. Veja bem, céu e inferno. Não tem a palavra purgatório na Bíblia. Se você não sabe disso, eu gostaria de informar isso para você e lembrar isso para o meu coração. Jesus, tão poucos apóstolos, tão poucos profetas ou Pentateuco fazem qualquer referência clara ao purgatório, de acordo com a palavra de Deus, e especialmente com relação a essa parábola.
Só há 2 destinos após a morte: o céu, onde a alma vai imediatamente, carregada pelos anjos, e fica aguardando a ressurreição do corpo, e o inferno, para onde a alma vai também levada. Eu acho que vai sozinha, porque o texto aqui diz que o rico morreu, foi sepultado. E eu queria destacar algo para você guardar no seu coração. Eu disse para você agora há pouco, eu disse que Jesus nunca falou de purgatório, só falou de céu e de inferno. Agora eu pergunto para você, quem é que tem credibilidade? É Jesus ou qualquer outro ser humano? Por uma questão de sabedoria e até de bom senso, eu prefiro crer em Jesus, aquele homem que demonstrou em sua vida que era Deus, que nunca mentiu e cujas verdades nunca caíram por terra. Quero fazer uma pergunta muito particular, até de certo ponto de foro íntimo. Se você morrer hoje, para onde você acha que você vai? Se você não tiver certeza, clame a Jesus. Coloque a sua vida diante de Jesus. Tome a palavra. Tome Moisés e os profetas. Leia a palavra. Olhe para Jesus. Preste atenção nas palavras de Jesus. Creia em Jesus. Confie em Jesus. Não confie em você mesmo. Não confie nas suas obras, elas não são suficientes. Não confie na sua religião, nem que você for evangélico. Não confie na religião. Olhe para o seu relacionamento com Deus, por intermédio de Cristo Jesus. E você vai ter paz no coração e a certeza absoluta de quando deixar esta vida, você vai ser levado pelos anjos ao céu, para o gozo eterno, para o descanso eterno. Como eu posso ter certeza disso? Jesus prometeu: eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Veja que aí não tem lugar para obras, não tem lugar para religiosidade, não tem lugar para confiança pessoal. É claro, se você é um servo de Jesus, você vai socorrer quem estiver precisando. Você vai fazer caridade, mas não para ser salvo. Você vai fazer isso por amor a Jesus, por amor pelo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Oxalá, do árabe Inshallah, que traduzido significa queira Deus que você entenda a profundidade destas palavras que estão aqui na parábola do rico e de Lázaro, e tome hoje uma decisão por Cristo Jesus. Amém? Queridos, vamos passar a Santa Ceia. Eu vou fazer a leitura do texto de 1 Coríntios capítulo 11, que diz assim, 1 Coríntios 11, do versículo 23 ao versículo 26. Palavras inspiradas, registradas pelo apóstolo Paulo. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse:
Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Tome agora aí na sua casa o pão, o vinho ou o suco de uva que você preparou. Vamos orar para que participemos dignamente da ceia do Senhor. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado por esse convite singular, convite para sentarmos à mesa e participarmos da tua mesa, do teu corpo e do teu sangue, do pão e do vinho, participar da tua salvação, participar do reino, saber, ó Deus, e recordar que o Senhor é a ressurreição e a vida. Nós, ó Deus, por causa do nosso pecado, tememos a morte, temos medo desta passagem, mas quando olhamos para o Senhor, quando olhamos para esta palavra, Senhor, quando nos assentamos à mesa, tranquilizamos o nosso coração e experimentamos a paz que excede todo entendimento. O Senhor Jesus Cristo tomou o pão em suas mãos e, ao parti-lo, disse: este é o meu corpo que é partido por causa de vocês. Tomai, comei dele todos e fazei isto em memória de mim. Vou convidar o Guilherme, vou passar para ele aqui um kit da Santa Ceia, para ele estar comendo e bebendo juntamente conosco. Deus te abençoe, Guilherme. Vamos comer o pão. Semelhantemente, depois de haver ceado, o Senhor Jesus Cristo toma também o cálice e diz, como ministrando em seu nome, dizemos agora: este cálice é a nova aliança do meu sangue, disse Jesus. Tomai dele todos e fazei isto em memória de mim, isto é, pensando em mim, pensando no que eu fiz por você, com o coração cheio de gratidão. Tomai e bebei dele todos e fazei isto em memória de mim. Vamos orar, queridos? Ora junto comigo. Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio singular de participar da tua mesa. Muito obrigado pelo conforto e pela certeza que essa parábola traz para o nosso coração, porque são promessas que partiram do Senhor e o Senhor não falha, não pode falhar. E a tua verdade se cumprirá na vida de todos aqueles que já tiveram encontro com Cristo Jesus. Senhor, nós não temos nada para oferecer em troca da nossa salvação, senão a nossa atitude de fé, de crer que o Senhor nos levará para estarmos eternamente com o Senhor. E nós vivemos nesta fé, porque o justo viverá da fé. Deus, eu rogo por aqueles que estão passando por esse drama, os que estão hospitalizados, os que estão em UTI, os que
não chegarão no fim deste dia, Senhor. Conforta os corações. Ó Deus, tem misericórdia do nosso país. Ó Deus, fortalece aqueles que estão na linha de frente, nos hospitais, nos consultórios, nos ambulatórios, na luta contra o Covid. Ó Deus, guarda-nos para o Senhor mesmo, guarda-nos para a eternidade. Abençoa o nosso país, ó Deus, abençoa o mundo, livra-nos, ó Deus, deste flagelo causado pelos nossos próprios pecados, pelos pecados da humanidade, ó Deus. Guarda-nos, portanto, ó Deus, para Ti mesmo. E agora, irmãos, recebei a bênção, ide em paz, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, e que o amor insondável de Deus, o nosso Pai, sobre cada um de nós esteja e permaneça, hoje e para sempre. Amém.